interrompendo a programação de vídeos de viagem para postar esse vídeo do mestrado, que foi um dos primeiros vídeos que qualquer pessoa tenha me pedido, pra ser sincera, mas eu tô aqui há meses produzindo conteúdo inútil na internet, ainda não fiz esse, simplesmente porque eu não sabia bem como, pra ser sincera, e eu ainda não sei, tipo, falar sobre mestrado é uma coisa muito ampla, tem muitos conteúdos, tem muita coisa pra falar sobre mestrado. Então eu decidi parar de enrolar e fazer aqui esse vídeo com o Gabriel, falar as coisas da nossa cabeça, assim. E aí qualquer coisa que vocês queiram saber melhor, que alguém queira, sei lá, qualquer dúvida que alguém tenha, bota nos comentários, comenta aí. E se tiver pergunta suficiente, eu faço outro vídeo. Se não, eu só respondo de um por um mesmo, sem nenhum problema, assim. Enfim, a gente vai falar as coisas aqui do jeito que a gente lembra, e aí qualquer dúvida, comentem. Eu tô aqui com o meu computador, que a gente fez uma listinha de coisas que tem que... uma lista de coisas pra lembrar. Então, vamos lá. Primeiro, começar pelo começo, né? Como que a gente entrou, como que a gente escolheu o mestrado e veio parar aqui. Você que achou, né? Acho que sim. Naquela época, a gente estava pesquisando muito bolsas para mestrado, mestrado no exterior. Tem alguns sites que a gente pode deixar Sim. aqui na descrição. E aí eu achei essa bolsa para estudar na Holanda, chamava Orange Tulip. Mas agora ela nem existe mais pro Brasil também. Foi o Sim. último ano dela. Sim. E a gente escolheu tentar porque a Holanda parece um lugar legal de estudar. E os requisitos eram compatíveis com o que a gente tinha, assim. Sim. A gente já tinha tentado outra bolsa antes. Não que a gente tenha conseguido, né? Primeiro, importante, a gente não conseguiu essa bolsa. A gente tá aqui por nossa própria conta. Mas a bolsa que a gente tentou antes dessa foi uma na Alemanha. E aí o jeito de conseguir a bolsa, de conseguir entrar no mestrado, estava conectado com a bolsa. Se você não conseguisse a bolsa, eles também iam te recusar pro mestrado. E aí você poderia tentar de novo depois, mas a gente achou que não valia a pena. E aí, em compensação, essa bolsa do Orange Tulip, você tinha que primeiro aplicar para a universidade e aí depois preencher o formulário e mandar para ver se conseguia a bolsa. Então, nós fomos aceitos logo de cara. As primeiras duas universidades que a gente tentou, nós entramos. Nós entramos nessa que a gente está agora, que é em Tilburg, e também uma em Amsterdã. E como eu falei, a gente acabou não conseguindo a bolsa, mas como a gente já tinha o aceite, a gente decidiu vir mesmo assim, né? Vir e fazer o mestrado. E a gente decidiu vir aqui pra Tilburg por vários motivos, mas eu acho que principalmente porque, primeiro que a gente achou que morar fora de Amsterdã provavelmente ia ser um custo de vida melhor, e eu acho que realmente é. E o outro motivo é que, pra mim, tanto fazia qual universidade, porque eu escolhi o mesmo curso nas duas, e a grade era bem parecida, mas o curso que você escolheu aqui você gostou mais, né? Sim, os cursos que eu me inscrevi eram todos de direito internacional, mas a grade daqui de Tilburg me agradou bem mais, assim, tinha mais matérias relacionadas a mudança climática, conservação da natureza e também direitos humanos e coisas que me interessavam na época. Sim, pois é. Então, podendo escolher, a gente veio aqui. Sobre como a gente entrou, é importante falar que, primeiro, eu posso ver depois, fazer um vídeo detalhado sobre todo esse processo, mas eu teria que parar pra pesquisar, olhar e-mail, olhar data, enfim. Mas, assim, primeiro a gente mandou currículo, tinha que mandar o currículo, o diploma, uma carta de motivação e o resultado do TOEFL também é importante, tem que fazer TOEFL, né? Se você tá pensando em fazer mestrado fora e você precisa se organizar,
financeiramente, entre outras coisas, você tem que se preparar para, primeiro, estudar e passar, e segundo, pagar a prova do TOEFL, que não é barata. É bem caro, inclusive. Então, com tudo isso, a gente manda tudo isso, e aí depois de receber o aceite, você tem que mandar vários outros documentos, mandar por correio, assim, mandar cópia autenticada, tradução juramentada, todas essas coisas, de diploma, de histórico de escolar, de vários documentos. Cada universidade tem a sua lista, né? Também não é uma coisa assim universal. Cada programa de mestrado tem suas exigências. A gente está falando especificamente da universidade que a gente se inscreveu aqui na Holanda. Outras universidades da Holanda talvez sejam diferentes e em outros países com certeza é diferente. A gente também escolheu a Holanda porque tinham muitos mestrados em inglês, que é uma língua que a gente já conhecia. Por isso que a gente precisou fazer o TOEFL. Se fosse na França ou na Espanha ou em outro país, a gente teria que fazer um exame da língua que eles falam lá. Por mais que aqui na Holanda eles falem holandês, eles oferecem muitos mestrados em inglês, porque a Holanda é um país onde fala-se muito inglês. Quase todo mundo que a gente encontra aqui fala inglês. Pelo menos entende, pelo menos arranha, assim. Então, eles oferecem muitos mestrados em inglês. E eu acho que o público dele realmente é pessoas, tipo, alunos de outros países, assim. Tem uma comunidade internacional muito grande nas universidades. É verdade. É importante também que o mestrado que a gente escolheu aqui não precisava apresentar projeto. Então, você vinha sem... Assim, eu acho que algumas pessoas já vinham com uma ideia do que iam fazer. No meu curso, especialmente, muitas pessoas que eu conheci já chegavam falando, eu quero escrever minha tese sobre isso, isso e isso. E tipo assim, já tinha uma ideia. Mas não precisava, você não precisava ter projeto, não precisava ter ideia de nada. Você podia chegar, fazer as matérias e aí decidir, ver o que você gosta mais e escrever a tese. Então eu acho que aí a gente já entra na próxima parte do vídeo, que é sobre o mestrado em si. Tanto o meu curso quanto o seu... é importante também, né? Nós dois somos de direito. Estamos fazendo cursos diferentes. O seu é... Direito Internacional e Governança Global. E o meu é Direito e Tecnologia. Então, é a mesma área, mas são cursos diferentes. E são diferentes mesmo, assim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, pois ambos cursos são 1 ano que você pode estender para 2. Eu, pessoalmente, acho que deveria ser o contrário. Eles deveriam anunciar o curso como sendo um curso de 2 anos que você pode fazer em 1 se você quiser. Porque eu achei apertado, eu achei que é muita matéria, é simplesmente muita matéria, muita coisa pra você tentar fazer em 1 ano. As pessoas conseguiram, obviamente. O Gabriel terminou exatamente em 1 ano. Ele não estendeu o mestrado dele. Ele fez tudo no tempo certo, assim. Mas eu não fui capaz. Eu estendi o meu. Especialmente por causa da tese. Porque eu comecei com um tema que era de uma das matérias que eu tava fazendo, mas eu não me entendi com ele. Simplesmente não foi pra frente, não deu jeito. E aí eu esperei o 2º semestre, que ia ter matérias sobre meio ambiente, mudança climática e tal, que é coisa que me interessa um pouco mais. E aí agora sim eu tô escrevendo uma tese que faz sentido pra mim. Então eu tive que estender um pouco. Essa é outra coisa que eu acho que eu diria, uma dica que eu daria, se alguém quisesse uma dica minha, seria não começar o mestrado no 1º semestre só porque é o 1º semestre. Porque tem 2 opções de entrada, né? Você pode entrar tanto em setembro quanto em fevereiro. Setembro é o 1º semestre europeu. Foi o que a gente fez. Mas no meu curso, as matérias que me interessavam, na real, estavam no 2º semestre. Então, se eu tivesse pensado sobre isso, se eu tivesse começado em fevereiro, eu teria começado logo de cara com matérias de clima e tal, coisas que eu gostava. Talvez eu tivesse conseguido encerrar em 1 ano, mas ainda assim eu não garanto, porque como eu falei, é muita matéria.
E você tem como sempre, né? Óbvio, todo curso tem um número mínimo de créditos que você tem que cumprir. Matérias obrigatórias e optativas. No meu curso, você tinha, acho que são só 3 as matérias obrigatórias. Tem que fazer uma que é sobre regulação e ética de regular a tecnologia. Aí a outra é uma que chama Researching Law and Technology, que é metodologia, basicamente. É metodologia sobre como montar um projeto, como escrever uma tese, não sei o quê. E a outra, que é obrigatória, é a tese em si, né? Conta como uma matéria. E aí, fora isso, você tinha 6 optativas para escolher. E algumas optativas eram pré-requisito para as outras. Então você poderia ir fundo em algum assunto que te interessasse. Cada período tem pelo menos 2 matérias que você pode fazer primeiro uma, depois a outra, assim, você pode se aprofundar em algo. Fala um pouco sobre o seu, porque é um pouco diferente a estrutura do curso, né? Sim, antes eu queria dizer que o curso ele é de um ano. Em parte é corrido, como a Paula falou, mas é porque eles tratam como se fosse dedicação exclusiva assim, ao curso. Não é uma coisa para você trabalhar e fazer um curso em um ano. As matérias todas vêm com bastante coisa para você ler antes das aulas. Muitas matérias nas aulas não tem assim o professor explicando o conteúdo, é apenas as pessoas debatendo. Eu acho que isso é normal de um mestrado, mas minha experiência de faculdade não era assim, né? Então foi novo pra mim. Conheço gente que trabalhou enquanto fazia o curso e terminou ele em um ano normalmente, mas eu que não estava acostumado a esse ritmo, eu acho que eu não seria capaz de trabalhar e terminar ele em um ano. Eu não trabalhei, só me dediquei ao curso, aprendi muita coisa. Eu poderia ter me dedicado menos e talvez trabalhado, mas tinha muita coisa interessante e eu acho que foi melhor assim. Eu acho que isso é importante falar mesmo. A gente não tá acostumado a estudar do mesmo jeito que as pessoas aqui estão. É a minha opinião. Pelo menos não onde a gente formou, assim. A experiência de faculdade de Direito no Brasil, eu acho que é completamente diferente de uma faculdade de Direito na Europa. E, assim, o que eles esperam de você é... Primeiro, que tem um portal. Eu fico fascinada com o portal da universidade. Você tem acesso a um portal e aí cada matéria do seu curso, o professor te dá lá uma lista de coisas para ler. E às vezes está dividido até por aula, entendeu? Nessa aula aqui, para ir para essa aula, você tem que ler esses textos, ver esse vídeo, responder essa pergunta. E aí você vai para a aula tendo feito tudo isso e você consegue acompanhar bem a discussão. O que é diferente de uma aula no Brasil, que você vai para a aula assistir a aula, você vai ouvir alguém te explicar coisas. Aqui é mais uma coisa de você lê, forma uma opinião e chega lá e ouve as pessoas discutindo. O professor funciona mais como um mediador, assim, de um debate ou de uma discussão, do que alguém que de fato te ensina coisas. É claro que isso também depende da matéria. O Gabriel teve uma matéria que era 100% isso, e eu tive uma matéria que era um pouco mais aula mesmo. Você ainda tinha que ler coisas antes, você tinha que se preparar para talvez responder uma pergunta ou outra, mas parecia um pouco mais uma aula que eu estava acostumada. Mas a maior parte das matérias exigia muita leitura e muita dedicação antes de ir para aula, imagine depois, para estudar para a prova. Então realmente é uma coisa que consome muito tempo. A Paula pediu para eu falar um pouco da estrutura do meu curso. Ele era parecido com o dela no sentido de que tinha apenas 3 matérias obrigatórias. A tese, uma matéria de metodologia e uma matéria que era meio que uma introdução ao curso, que era só sobre direito internacional público geral, assim. Porque nem todo mundo vem do direito também. Algumas pessoas vêm de relações internacionais,
Ou outras faculdades que eles têm aqui, tipo ciências, liberal arts. E Cara, umas faculdades que não fazem nenhum sentido, eu amo. o que eu fiz tinha 3 focos. Você tinha que escolher pelo menos uma matéria de cada um e escolher um para se focar. O que eu escolhi era natureza, conservação, mudança climática, esse assunto. O outro era voltado mais para direitos humanos e proteção dos mais vulneráveis. E o terceiro era mais sobre mercado, trocas, comércio entre países, tipo de. Esse tipo de direito internacional. Eu, assim, no curso da Paula foi diferente, mas no meu, todas as provas foram trabalho para casa, assim. Eles davam as perguntas e você tinha 24 horas para responder. Com consulta a qualquer coisa que você quisesse, assim. Sim, Era tipo uma essay, né? sempre. Nem sempre eram essays, mas eram sempre perguntas discursivas. Às vezes era uma só pergunta para a prova inteira e às vezes eram várias perguntas, dependia do professor. Eu acho que eles começaram a fazer essas provas com 24 horas de prazo, tipo, virou uma coisa universal no meu curso por causa do Covid. Mas agora o Covid passou aqui, voltou ao normal e eu acho que eles vão continuar fazendo. Vão ser apenas provas que você pode fazer em casa, lendo todo o material que você tem, suas anotações. O que é muito bom porque às vezes as perguntas são para refletir, não tem uma resposta correta exatamente. O professor quer saber se você entendeu o conteúdo que ele estava disposto a passar, as questões que ele estava refletindo em sala. Pois é, como você falou, o meu curso não foi assim. Eu tive matérias que a prova era assim. Eu fiz, acho que mais de uma desse jeito. Mas pra mim também teve muita prova que era uma prova normal, assim. Era uma prova sem consulta. E você tinha, sei lá, 3 horas pra fazer a prova. Todas elas foram em casa. Eu não fiz nenhuma prova presencial. A única prova presencial que eu fiz foi de holandês, mas isso não conta, né? Não é uma matéria do curso. Eu fiz todas à distância de casa, online mesmo, no computador. Mas elas não eram de consulta e elas eram com frequência provas mistas, assim, tinha coisa de. Às vezes tinha múltipla escolha, mas a maior parte delas eram perguntas discursivas mesmo. Só que um pouco mais curtas também. Não tinha que escrever tantas palavras assim. Pois é, eu mencionei que eu fiz holandês e é porque você, pelo menos na universidade que a gente estuda aqui, quando você efetua o pagamento da mensalidade, eles te dão um cupom, tipo um voucher, pra você usar se você quiser fazer aula de idioma. E eu usei os meus pra fazer holandês, né? Porque eu queria tentar aprender. Mas se você não pretende ficar por aqui, se você pretende voltar pra casa, também dá pra usar o voucher do idioma pra fazer aula de inglês, inglês técnico, né? Inglês pra ajudar você a escrever sua tese. O que eu também acho bom, acho prático. Também dá pra fazer outros idiomas, tipo espanhol, francês, até português você pode fazer se você quiser. Você pode fazer o idioma que você quiser, se estiverem oferecendo. Eles oferecem vários idiomas. Acho bem legal. Bom, eu acho que sobre o mestrado em si, assim, sobre as aulas e as matérias, eu acho que era isso. Agora a gente vai passar para falar sobre a tese, como é escrever a tese, como funciona isso aqui. Eu vou começar falando de mim. Como eu falei, eu tive certa dificuldade, porque eu achei que era tudo muito corrido. Tipo, logo no primeiro semestre, eles já queriam que você escrevesse, no meu curso, né? Eles já queriam que você escrevesse o projeto para tese. Então, assim, eu tinha acabado de chegar, eu tava vendo as matérias ainda. A matéria que eu gostei, assim, que me interessou mais das que eu fiz no primeiro semestre foi sobre privacidade e proteção de dados.
Então eu tentei achar um assunto nesse tema que eu conseguisse escrever uma tese. Eu escrevi um projeto, eu entrei num grupo de pesquisa, porque você tinha que fazer isso. Ah, inclusive, pois é, você tinha que escrever um projeto e aí você comunicava a coordenação do curso de qual grupo de pesquisa você queria entrar. Eles te davam uma lista com a descrição do grupo, a descrição do foco e tal. E você tinha um dia que você tinha que apresentar o seu projeto para o professor que estava liderando o grupo de pesquisa em questão. E aí ele te dava um feedback e depois te dizia se você era aceito ou não, assim. E eu fiz tudo isso, eu cheguei a ser aceita, eu entrei no grupo. Mas aí, estando no grupo, vendo a pesquisa dos outros e, tipo, tentando acompanhar, eu simplesmente não consegui me entender com o assunto. E eu achei melhor sair, porque assim, eu poderia ter terminado a tese, entendeu? Eu acho. Eu poderia ter escrito ela. Mas eu ia escrever ela, assim, de qualquer jeito. Eu não tava me entendendo com o assunto e eu preferi não fazer isso. Eu preferia escrever algo que eu fosse escrever melhor, né? Que fosse ser produtivo, assim. Eu não tô fazendo. Eu não queria fazer a tese só por fazer, é o que eu tô dizendo. Enfim. Então, eu tive que fazer tudo isso de novo quando eu fui entrar no grupo de pesquisa que eu tô agora. Escrever um novo projeto, fazer uma nova apresentação, ver se alguém me aceita. E agora eu tô num grupo que é sobre clima, mudança climática, lei ambiental, lei de mudança climática, esse tipo de coisa. E eu ainda tô escrevendo a minha tese, né? Eu não tô nem perto de terminar, eu tô começando, na verdade. Você já terminou a sua, falta só defender, né? Eu já submeti a minha tese e eu devo defender ela no final de agosto, agora dia 31. O curso da Paula ele é um pouco mais profissional, assim, no sentido de que você tem que se submeter a avaliações do professor, eles aceitam ou não. Uhum. Você tem prazos muito específicos, assim. Sim. O meu curso foi mais diferente, assim, foi mais... você mandava o tema que você quer pesquisar, assim, genericamente, não precisava ser nada tão específico, e eles te designavam para um dos orientadores que eles tinham. Aí cada orientador tinha, sei lá, 3, 4, 5 pessoas que ele estava orientando no mestrado. A gente teve algumas reuniões em grupo, eles chamam Thesis Circle, um círculo da tese, e depois tivemos orientações individuais. De certa forma, dá para você começar a fazer sua tese já no primeiro dia, assim, do mestrado, se você já souber o que você quer pesquisar. Não foi o meu caso, eu só fui definir o tema que eu queria pesquisar no final do primeiro semestre. A última coisa que eu tive que entregar no primeiro semestre era o projeto da tese. E que eu fiz. Antes eu estava com outro tema, e aí para esse projeto eu mudei. E aí no segundo semestre que eu escrevi a tese. No meu curso, ele tem alguns prazos fixos, mas a maioria você pode acertar com o seu orientador. Cada orientador vai ter uma aproximação diferente. Alguns são mais acessíveis, outros são menos, são mais distantes, assim. Eu gostei muito do meu orientador, do meu processo de escrever a tese. E assim, eu tenho certeza que tem faculdades que são assim no Brasil. A gente não está dizendo que isso é exclusividade da Holanda ou da Europa. Não, com certeza não. Só foi um pouco novo pra mim, porque a minha experiência na faculdade de Direito foi um pouco corrida. Não era muito voltado pra pesquisa, era mais pra simplesmente aprender as leis. Coisa que aqui não é o caso, até porque é direito internacional, né? Então as leis não são tão
simples de serem estudadas, né? Não tem leis assim tão concretas no direito internacional. Não tem o Código Penal do mundo. Não. Aí ao final da escrita da tese, né, você envia para o seu orientador e para um segundo avaliador, que a faculdade vai definir também, e aí você marca a sua defesa, que pode ser online ou pode ser presencial, contanto que seu orientador concorde com qualquer modalidade que você escolher. E é só isso, você faz uma apresentação curta de uns 10 minutos sobre tudo que você pesquisou. Eles vão te fazer perguntas. Eu já vi uma defesa, as perguntas não eram para ver se você sabe do que você está falando, eram mais para fazer você refletir e ter essa transmissão de conhecimento, né, entre os orientandos, que são, sei lá, pós-doutores em Direito Nacional, e o mestrando. E você pode chamar amigos, famílias para ver também, se quiser. A minha vai ser dia 31, vai ser presencial. É isso aí. Eu acho que essas perguntas que eles fazem às vezes servem até pra você refletir caso você queira continuar com esse assunto no doutorado, né? Sim. Serve pra você expandir o que você pensou, assim, aprofundar o que você pesquisou. Minha experiência com a tese é completamente diferente. No meu curso você tem o seu grupo, que você tem um orientador principal, mas costuma ter pelo menos 3 professores em cada equipe. Então também tem um número maior de alunos, assim. O primeiro grupo que eu tava, no meu primeiro tema, tinha, eu acho que, 6 pessoas, entendeu? 7 pessoas, 7 alunos para 3 professores. Era muita gente. O que eu tô agora é eu e mais 3 alunos, e também tem 3 orientadores. Então tá 1 para 1, assim. Mas, pois é diferente a experiência. Não tem orientação individual. Eu perguntei, não tem orientação individual. A única orientação que tem são nas reuniões em grupo. E eles, sinceramente, esperam que você receba o feedback, leia o feedback inteiro e, formule todas as perguntas que você tem nessa reunião de 1 hora. Que já tá marcada e que a data não vai mudar. Não tem deadlines flexíveis, nada é flexível. No meu curso é tudo muito... O que tá marcado vai acontecer. Então você tem que se ater a isso. Tem que se ater às deadlines. Assim, não pode perder, não pode se atrasar. Eu lembrei. Eu tô há um tempão tentando lembrar o que eu queria dizer. Eu queria dizer que várias coisas no curso, tanto no meu quanto no seu, por exemplo, prova, se você reprova numa matéria, você tem como fazer um resit, que é você refaz a prova, entendeu? Você tem direito de refazer a prova. E aí a prova vai valer 100% da sua nota. Ou seja, se você conseguir tirar uma nota satisfatória, você vai passar na matéria. Você tem como tentar de novo. Eles te dão várias chances de tentar de novo e isso eu acho muito bom. Eu gosto desse método. Da mesma forma, a apresentação que eu falei que eu tinha que fazer sobre o meu projeto, se você fizesse uma apresentação e aí a sua proposta não estava boa o suficiente, que o seu projeto não está bom o suficiente, não é que você não ia poder escrever sua tese. Eles iam te dar um prazo, eles iam te dar um feedback e você ia ter um tempo para refazer o seu projeto e submeter de novo, entendeu? Você poderia fazer uma nova apresentação e ver se agora, com o projeto certinho, te aceitam. E isso eu acho bom também. Apesar de eu ter falado que as datas são todas, que é tudo muito corrido, que é tudo muito certinho, mas eles sempre te dão outra chance, você sempre tem uma nova oportunidade. E eu acho que é isso, assim, fora essas coisas que a gente falou, eu acho que é importante mencionar que o campus é muito bonito, o campus é bonito e arrumado. A estrutura física da faculdade é muito boa. No campus tem muitos espaços para você estudar, tem computador, tem Wi-Fi, computador de qualidade mesmo, um monitor enorme,
Tem a biblioteca com acesso a muitos conteúdos, tanto Sim. virtuais quanto físicos. Sim. Com o seu login de aluno, você consegue acessar vários artigos que você teria que pagar, entendeu? A universidade paga para o aluno ter acesso à pesquisa de outras pessoas que estariam escondidas atrás de um paywall. A estrutura da biblioteca é incrível, como o Gabriel falou. Tem um monte de computador, você não precisa ter um computador para escrever uma tese, para frequentar essa universidade. Você pode só ir no campus e usar o computador que eles disponibilizam para você. E assim, não é só na biblioteca, tem vários prédios pelo campus que tem. O prédio do direito tem uma área que é computadores que você pode alugar, você reserva um horário e você vai lá e trabalha e depois vai embora e outra pessoa. Enfim, é simplesmente muito bom. Sim. Eu nunca vi uma estrutura de universidade tão boa na minha vida. As salas de aula são todas equipadas, são boas, confortáveis, tem auditório, é tudo muito bom. Bem diferente da experiência da faculdade pública que eu tive no bacharelado. Sim. É até injusto comparar, sinceramente. Mas, enfim, é uma experiência de estudar completamente diferente de qualquer uma que eu já tive antes, assim. É um ambiente que faz o máximo pra você realmente poder chegar lá e só estudar e só escrever sua tese. É um ambiente que incentiva a pesquisa. Exato. Toda a estrutura é voltada para você conseguir pesquisar o que você quiser, o que você precisa, aprender o que você quer. É isso aí. Então é isso, eu acho que é esse o vídeo. Obrigada por assistir. Como eu falei, caso tenha alguma dúvida, caso vocês queiram saber alguma coisa especificamente, assim, porque eu sinto que a gente falou tudo um pouco por alto, mas caso tenha alguma dúvida específica, escrevam aí no comentário. E não sei, talvez eu faça outro vídeo. E é isso. Obrigada por assistir, até mais.